Evangelho de João. O interessante é que João, o apóstolo João, ele, já na sua idade avançada, um ancião, ele vai e escreve este evangelho para que as pessoas que estavam questionando, as pessoas que ainda não tinham certeza, devido a tantas coisas, ele escreve este livro, esse evangelho, para que as pessoas crescem, tivessem certeza que Jesus é o Filho de Deus. João, ele está sempre apontando para o Messias, verdadeiro Deus. Tanto é que no capítulo 20, versículo 31, já terminando, quase concluindo esse evangelho, ele diz assim, ele escreve assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João escreveu algumas palavras aqui do Senhor Jesus, indicando que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6, numa resposta a Filipe, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Não há outra salvação, não há outro que pode dar salvação, a não ser Jesus. Este que hoje nós estamos louvando, bendizendo, e cremos que Ele está aqui conosco nessa noite. Ele chega no final do capítulo, quando ele, no capítulo 20, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto, mas ele ainda foi aos céus, ele ainda ficou alguns dias neste mundo. E ele chega no capítulo 20, fala sobre a ressurreição e também quando Jesus apareceu a Maria Madalena e aos seus discípulos, 12 discípulos. Quando a gente pensa que vai terminar, se você ler com bastante atenção, não dizendo que os irmãos não têm atenção, mas minuciosamente, você vai ver no capítulo 20, a gente acha que ele vai concluir, terminar, ele entra com outras coisas, com uma nova história, dando mais ênfase à ressurreição de Cristo. E é fantástico. Esse final aqui, capítulo 21, é tremendo. São coisas que tocam verdadeiramente as nossas vidas. São relatos que deixam a gente completamente embebidos nas palavras desse texto. Vamos ler o texto. No versículo 1, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram depois
e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Baixa sua cabeça aí, mas não feche a sua Bíblia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ela é rica, ela nos santifica, Senhor. Ela nos alimenta, nos transforma. Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa realizar essa obra nesta noite, de falar conosco de tal forma, nós saímos daqui transformados, conscientes do teu amor, da tua misericórdia e da tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ponto por ponto, porque, como eu disse para vocês, são coisas bem minuciosas que a gente não pode deixar passar nesta noite. Então presta atenção, não olhe para o lado, não olhe para o teto, não olhe para as coisas, porque são coisas importantes aqui. Peça para o seu irmão que está do lado, diga assim: não fale comigo agora. Fala com bem carinho, né? Ele diz, primeira coisa aqui, presta atenção. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Primeiro, depois de quê? Ele diz que ele se manifestou-se, Jesus, outra vez aos discípulos. Por quê? Jesus já havia se manifestado 2 vezes antes de se manifestar aqui, nesse momento. E veja, antes, eles estavam reunidos, e a gente vai ver isso no capítulo 20, no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles reunidos na assembleia, talvez esperando, porque Jesus disse que voltaria. Eles estavam ali reunidos em assembleia, talvez também querendo adorar, querendo louvar. E aí Jesus chega, ressurreto, já com o corpo glorificado, entra pelas portas, estando elas fechadas. E o Senhor Jesus disse: paz seja convosco. E eles tremendo, eles viram que era o Senhor Jesus e ficaram todos alegres. Mas estava faltando um. Aliás, faltavam 2, porque Judas já não era mais no meio deles. Judas havia se suicidado. Mas Tomé não estava. Aí Jesus novamente aparece depois de 8 dias. Lá no versículo 26, do capítulo 20. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E aí Jesus, ele desaparece e manda que os seus discípulos fiquem na Galileia. Vão para a Galileia. E eles foram. Aí nós chegamos no versículo 2. Percebe?
estavam juntos Simão Pedro e Tomé e Dídimo e Natanael, que era da Caná da Galileia. Então estavam ali 7 discípulos. Se você for ver dos 12 discípulos, os 7 eram pescadores. Esses que estavam aqui. E eles estavam na Galileia porque a Galileia, dos 12 apóstolos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, um só era da Judeia. Os outros eram da Galileia, eram galileus. Jesus é bom. Presta atenção, olhem para mim, queridos. Não olhem para o lado, presta atenção. Olha, e Jesus manda ele para Galileia, diz: vão para casa, aguardem em casa, espere a minha manifestação. Vá para casa, porque eu vou me manifestar. Fiquem juntos. E eles estavam juntos, eles obedeceram a Jesus. Mas o tempo passa. Eles eram pescadores. Eles estavam lá, e o tempo passava. E eles olham um para o outro. É assim mesmo, Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção. Volte para casa, fique nesse lugar, não saia daí, espere a minha manifestação. É assim que a gente faz. E a gente fica em casa, a gente fica esperando. É como você está esperando agora, algo que Deus quer falar com você, algo que Deus quer tocar no seu coração, mas Ele diz: espere, fique aí. Há um tempo para você. Mas o tempo vai passando, não acontece nada. E eles precisam comer, eles precisam trabalhar. Eles viviam de donativos quando Jesus estava perto, mas agora eles não estão. Jesus ressuscitou. Muitos até acreditavam que Jesus nem existiu. E aí Pedro, como pescador, diz: vamos pescar, eu vou pescar. No versículo 3 ele diz isso. Disse Pedro: vou pescar. E os outros disseram também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, mas naquela noite não pescaram nada. Não era pescadores igual o Juninho na nossa igreja, que vai só no lazer. Pode não pescar nada, mas tudo bem, volta todo feliz para casa. Assim como muitos pescadores estão aqui, que não pescam nada, passam no pesca e paga e depois diz: olha o peixão que eu pesquei. Mas eram profissionais. Pedro, a frustração. Olha, quando a gente faz coisas que Deus não manda, quando nós estamos num lugar que Deus não manda, como quando a gente pensa que faz coisas com as nossas próprias forças e sabe que a gente faz e não manda, e a gente não consegue. Quantas vezes você realiza coisas que você está acostumado a fazer, mas não está dando certo. E você se frustra. Talvez você esteja aqui nessa situação. Talvez você esteja aqui onde você está se esforçando. Diz que eles se esforçaram a noite toda. Imagina eles suados, jogando a rede, toda hora. Eles são profissionais. O que está acontecendo? Hoje o mar não está para peixe. E jogava a noite toda. E nada. Pescaram nada. Quantas vezes acontece isso conosco? E a nossa tendência é desistir. Mas eu vejo agora uma ação poderosa do nosso Deus. Uma ação poderosa de Jesus. É lindo isso aqui. É tremendo. Veja, no versículo 4, ele diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Os problemas vêm. Você é um servo do Senhor. Muitas vezes você está aqui na frente, querido. Você é um servo do Senhor, você está aqui. Você já experimentou, como nós cantamos aqui, experiências tremendas com Deus, milagres com Deus, manifestação de Deus. Você muitas vezes foi na igreja, sentiu a presença de Deus, recebeu a bênção do Senhor, mas continua a caminhar, porque a nossa vida é uma caminhada, é uma corrida
ela não para. Em meio às preocupações, em meio a outros problemas que vêm, você muitas vezes esquece que Jesus está ali com você. Jesus está perto de você, sempre esteve com você. Mas você, diante da escuridão da vida, diante dos abismos da vida, você esquece que Jesus está ali. E é nessa hora que Jesus se apresenta com poder para operar um milagre na nossa vida. Quando a gente não está percebendo que Jesus está ali conosco, Ele aparece para ter um relacionamento conosco e dizer: olha, eu estou aqui, eu sempre estive com você. Você que não percebe. E sabe, Jesus sempre se manifesta. Claro que Ele está presente sempre nas nossas vidas, mas Ele sempre se manifesta justamente quando algo terrível, quando as coisas não estão bem, quando as circunstâncias estão contrárias, é aí que Ele se apresenta, é aí que Ele se mostra com o seu poder para mostrar que Ele está no controle das nossas vidas. E é aí que acontece o milagre, para nós sabermos que o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele está junto conosco a todos os momentos. Não somente no momento de tristeza, nem de alegria, mas todos os momentos. E como Jesus se relaciona aqui, é mais lindo ainda. Ele não chegou simplesmente e disse: que coisa feia, mandei você ficar esperando comigo, vocês foram pescar. Bem feito. Pegaram nada. Vão ficar com fome, as famílias em casa também vai ficar. Mas o Senhor, Ele é um Pai amoroso. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente, às vezes, fraqueja a nossa fé, Ele está ali para nos amparar, para realizar um milagre na nossa vida, na sua vida. Você que está aqui nesta noite, você pode estar na sua preocupação, você pode, às vezes, até estava distante do Senhor, mas Ele sempre esteve presente na sua vida. E como Ele se apresenta ali, é uma coisa maravilhosa. A primeira coisa que Ele faz está no versículo 5, irmãos. Ele diz assim: quando eles não reconheceram Jesus, Jesus dá o sinal que Ele estava ali. Jesus dá um sinal para a gente lembrar que é Ele. Veja, Ele diz: eles estavam ainda lá na água ainda. Jesus estava lá na praia. Jesus chegou. Ele já estava ali. Ele diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhes eles: não. Isso é uma resposta de frustração. Isso é uma resposta de alguém que foi derrotado. A única coisa que ele pode dizer é não. Não sei o que dizer. Não. Mas veja, o Senhor Jesus, Ele não fez uma pergunta seca. Como eles responderam, seco. Veja, Ele diz: filhos, não tendes alguma coisa de comer? Filho. O Senhor se dirige para um relacionamento como pai para filho. É como a gente chegava na nossa casa, depois de uma noite de colégio, uma noite de um dia de serviço, a gente chegava em casa e estava lá a mamãe, ou às vezes o pai não faz tanto isso, né? Mas o pai, a mãe fala: filho, você já comeu? Eu lembro quando eu chegava na casa da minha mãe, eu saí daqui de Ubaia para minha mãe, eu chegava lá 4 horas da tarde, ela perguntava: filho, você já comeu? Ele faz uma preocupação, é de pai para filho. Veja que o Senhor considera eles como filhos. O Senhor nos considera como filhos. O Senhor está perguntando para você nesta noite qual o seu problema. Mas não para te julgar, não para dizer que você fez as coisas erradas, mas Ele quer falar hoje para suprir as suas necessidades. Porque um pai se compadece do filho. A Bíblia diz que se um pai normal como nós, humanos, que a gente erra, e a gente se compadece do nosso filho, e a gente quer dar o melhor para o filho, imagine Jesus, imagine nosso Deus. Ele quer sempre dar o melhor para a gente.
Ele quer suprir as nossas necessidades. Ele tem compaixão de nós. Veja, aqueles homens ralaram a noite toda, estavam frustrados. Quem sabe você está ralando tanto tempo. Você está ralando para que a sua família chegue no ajuste certo. Filho, você está com a sua família em dia? É o que ele pergunta. Talvez você tenha ralado, você tenha buscado a trabalhar nos seus negócios, mas está tão difícil. Você não sabe o que está acontecendo. O Senhor está perguntando para você nesta noite: filho, você precisa de ajuda? Talvez você esteja com um filho rebelde, um filho que está em um mundo obscuro e você não sabe mais o que fazer, você já tentou de todas as coisas. O Senhor está falando para você nesta noite: minha filha, meu filho, você precisa da minha ajuda? Então o Senhor pode ter certeza que Ele estava ali, Ele estava de olho, Ele está sempre nos tratando como filhos, porque Ele quer que nós possamos depender dEle. O problema é depender do Senhor, é entender que Ele pode todas as coisas. Eles não puderam pescar, apesar das suas atividades, do profissionalismo dele, a pescador, mas eles não puderam. É aí que Jesus entra com a sua ação. Mas Ele entra com poder, Ele entra como Pai, Ele vê as nossas necessidades, Ele se importa conosco. Ele está se importando com você, sim, como um amor, como Pai. Sinta o amor de Jesus na sua vida nesta noite. A segunda coisa que a gente vê aqui, irmãos, que o Senhor, além de nos tratar, nos relacionar como filhos, e o filho sempre recebe o melhor do Pai, Ele é um Senhor que supre as nossas necessidades. Você crê nisso? Você crê que esse tempo de sequidão, essa caminhada sua no deserto, o Senhor está pronto, o Senhor pode, e o Senhor supre as nossas necessidades? Você crê nisso? Então veja, no versículo 6, ele disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Lançaram depois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheias de peixes. Ele mandou lançar a rede no lado que eles não estavam lançando, lá no direito. O importante aqui é que você tem que saber que para suprir as nossas necessidades é necessário nós obedecermos ao Senhor. Bem-aventurado o homem que segue as palavras do Senhor. Bem-aventurado o homem que aceita as determinações, as orientações, os preceitos, a palavra do Senhor. Será bem-aventurado. O Senhor supre as nossas necessidades. Ele mandou lançar as redes. É uma orientação. Ele tem o poder, ele tem a bênção, mas nós precisamos obedecer ao que ele manda. Ele poderia mandar os peixes pularem para dentro do barco dos discípulos, mas os discípulos tinham as suas redes, e o Senhor quer usar os instrumentos para a operação do milagre dele. Você tem a fé no Senhor Jesus, você que é um crente no Senhor, você confia nele, e isso é a rede, nós lançamos, baseado na palavra do Senhor. Jogue a sua rede, o Senhor está mandando nesta noite. Você precisa ter fé, o Senhor está dizendo: lançai a rede no lugar que eu mando. Lance-na.
E os discípulos obedeceram, Pedro obedeceu, apesar de não estar conhecendo ainda, ouviram a voz, lançou a rede, aquele homem falando, eles lançaram a rede, e a palavra de Deus diz nesta noite, que quando eles lançaram a rede veio cheia de peixe, e ele disse que não era peixinhos não era piabinhas não, ele disse que eram grandes peixes, 153, eles só contaram os grandes, porque os pequenos não contou. O Senhor supre as nossas necessidades, mas são necessidades mesmo. E o Senhor não faz as coisas pela metade, não. Não foram 2 peixinhos, 3, não. Ele colocou nas mãos daqueles homens, daqueles pescadores, apóstolos dele, discípulos seus, amados seus, filhos seus, ele colocou com abundância. Sobrou. Aqueles discípulos saíram ricos dali, 153 peixes, com certeza, dariam um bom dinheiro para resolver os seus problemas, da sua família, da sua casa, as suas necessidades básicas. O Senhor supre as nossas necessidades. Sabe, no meio dessas crises que está acontecendo, pode ter certeza, se você lançar a rede, confiando no Senhor, na sua fé, isso não é nada para diante do Senhor, porque o Senhor supre as nossas necessidades. E é com abundância. E ele diz que, além disso tudo, a rede não se quebrou, não se rompeu. Sabe por quê? Porque eles iam continuar usando aquelas redes para pescar muitos, muitos peixes. Às vezes, você está pedindo coisas que não são necessárias. Eu já vi pessoas pedindo, Senhor, me ajuda, eu quero um iPod. Eu quero um iPad. Senhor, eu quero um... O que mais que as pessoas pedem? Outro dia eu vi uma pessoa orando, dizendo que queria um carro, mas que seja verde, para diferenciar-se dos outros, para dizer, isso aqui Deus me deu. Está vendo? Deus me deu, você não pede, você não merece. Vou botar lá atrás aí. Mas Deus, veja, Jesus, Ele supre as nossas... O que mais eles precisavam dali, irmãos? Eles estavam com fome a noite toda. Eles estavam se esforçando, eles estavam cansados, eles precisavam comer. E o Senhor deu comida para eles. Supriu as suas necessidades. E preste atenção nisso aqui. No versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Deus é maravilhoso, irmãos. Enquanto eles estavam se esforçando lá, enquanto eles estavam ralando lá, não pegava nada, o Senhor já estava com o café preparado, esperando eles. Deixa eu falar para você. Esse problema que você está enfrentando, essa escassez, isso tudo, pode ter certeza, abra seus olhos espirituais, porque o Senhor já está preparando um café especial para te abençoar. O Senhor está chamando você para almoçar com Ele, para tomar um café especial com Ele. Peixe e pão, meu irmão, a pessoa que está com fome, pode ter certeza, vai comer muito. Preparado pelo Senhor Jesus. Quando estavam lá, o Senhor Jesus estava lá. Só esperando o momento de agir. Eles não entenderam o que era Jesus, eles não compreenderam o que era Jesus. Mas quando Jesus mandou lançar a rede, que eles pescaram, é Jesus. Jesus sempre estava lá, querido. Jesus sempre está aí com você. Jesus sempre está na tua casa, no teu negócio, na tua vida. O Senhor se importa conosco. O Senhor tem um relacionamento de pai para filho. E o Senhor não somente fica no relacionamento de pai para filho. Ele também quer suprir as nossas necessidades. E Ele faz com abundância. Se encha. Se encha nessa noite da palavra do Senhor, porque você vai realmente ter um café delicioso com o Senhor Jesus. E ainda vai levar muita coisa para casa para distribuir com as pessoas que precisam. Relacionamento. E agora nós vamos chegar, meu irmão, no último. Ele não somente se importa conosco, não somente supre. Esse 7:9 a gente vê isso.
Então aquele discípulo aqui, Jesus amava, disse: é o Senhor. Os dois discípulos no caminho de Emaús, depois Jesus morre. Mas Jesus ressuscitou, eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Jesus chega perto deles, eles estavam tristes, conversando entre eles. Jesus chega perto deles, começa a ouvi-los falar. Eles não perceberam que era Jesus. É interessante, né? Como eu já disse, as tristezas das nossas vidas não nos permite que a gente perceba que Jesus está com a gente. Os problemas. Mas o Senhor estava sempre lá. Ele estava preparando, o Senhor já estava lá. Talvez o Senhor já estava a noite toda esperando o momento de eles desistirem, ou que simplesmente eles entenderem e percebessem que Jesus estava. Quando Jesus fala, lançai a rede, eu acho que João, discípulo amado do Senhor Jesus, sabe o que ele entendeu? Lançai a rede. E quando lançou a rede, ele se lembrou em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, Jesus manda Pedro lançar a rede. Pediu um barco emprestado para Pedro, levou para o alto mar, agora lança a rede. Aí eu acho que ele lembrou: puxa vida, isso já aconteceu. Eu já ouvi isso. Olha, quando você percebe a presença do Senhor, é porque você se lembrou das coisas que Ele já fez por você, as palavras que Ele já disse, as palavras que você já ouviu. Todo cristão já ouviu alguma coisa de Deus na sua vida. Eu creio que Deus está falando para você nesta noite, para que você se lembre todos os dias. O Senhor, Ele diz, está sempre conosco até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz isso. Meus irmãos, e para confirmar isso, para que você possa ter certeza, João capítulo 14. O Senhor Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Pois vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor promete estar conosco aqui em toda a eternidade. O Senhor promete estar com você na angústia, na tristeza, na doença, na saúde. O Senhor promete, o Senhor jamais nos deixará. Se você passar por fogo, eu vou estar com você, você não vai se queimar. Se você passar por essa água, não vai se afundar, porque eu vou estar com você. O Senhor está conosco em todos os dias. Eu peguei essa noite e disse: Ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele está agora, Ele estará aonde você estiver. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele está antes mesmo de você imaginar que Ele está com você. Aqui nesta noite está conosco. E se Ele estará quando estivermos nos nossos lares, fazendo alguma coisa dentro desta semana, aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. Ele prometeu não somente aqui, mas por toda a eternidade. Você que está aqui nesta noite, creio que o Senhor quer o teu relacionamento de pai para filho. Creio que somente Ele não quer ter isso, mas Ele também quer suprir as suas necessidades. E creio também que Ele está sempre querendo estar na sua vida, no seu coração. Ele preparou um café especial naquela manhã. Quer preparar um café especial nessa noite para você que entrou. Você é um convidado hoje do Senhor Jesus. Abra o seu coração para Jesus morar. Você não pode fazer nada sem que Ele faça. A Bíblia diz que a gente não pode fazer nada sem o Senhor Jesus. Abra o seu coração nesta noite. Para ser filho do Senhor mesmo. No capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Senhor. Se você está passando por isso tudo ainda, e não abriu o seu coração, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ainda não reconheceu
Que Ele quer ter um relacionamento de filho, de pai para filho. Ele não somente quer olhar a sua vida e fazer alguma coisa de longe, mas Ele quer ter um relacionamento. Por isso que Ele chamou os discípulos. Veio tomar café comigo. Eu falei café, que vai café não vai. Veio comer um peixe, um pão. Senhor, quer um relacionamento com você. Esse relacionamento com você, chamei comigo à noite, na igreja. Mas o Senhor quer abundar poderosamente na sua vida. Abra seu coração, feche seus olhos agora, baixe a cabeça.